Big Brother Brasil, o livro que deu origem ao nome desse programa, odiaria essa porcaria. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é meu canal no YouTube, onde eu aumento as discussões literárias, onde eu trago novas perspectivas, novas abordagens sobre livros e obras que nós já abordamos também lá no Listas Literárias. E eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer o seu like, o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal, porque vamos falar de algo que está na boca do povo. Afinal, toda vez que chega janeiro no Brasil, todo mundo odeia, mas todo mundo começa a falar de Big Brother Brasil. E no vídeo de hoje nós vamos comentar por que o livro que deu origem ao nome do programa odiaria toda essa ideia e toda essa espetacularização midiática que a gente vê hoje, e num programa que, aliás, diga-se, está bastante longevo na televisão brasileira, apesar de todo mundo odiá-lo. E pode parecer curioso, mas nem todo mundo faz a conexão, ou todo mundo sabe, ou todo mundo lembra que Big Brother, Big Brother Brasil, Big Brothers ao redor do mundo, ou Grande Hermanos, como na versão em espanhol, pouca gente acaba relacionando, ou pouca gente acaba puxando a discussão da origem desse termo Big Brother Brasil. Hoje um programa assistido por milhões de telespectadores, e até as pessoas que criticam a emissora, até as pessoas que dizem não olhar, estão lá ou como telespectadores e, por incrível que pareça, também como participantes do Big Brother Brasil. E já começou esse ano de novo aí a temporada, com treta, com briga, com sincerões e tudo mais. E a galera no Twitter, na internet, no Instagram, enfim, em todos os lugares acaba só comentando disso. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês justamente por que a origem desse termo, por que o livro que dá nome a esse programa, hoje visto de maneira positiva, sim, positiva, porque dá audiência, vende dinheiro e um monte de coisa. As pessoas naturalizam, inclusive, a própria tortura na televisão. As pessoas procuram se autotorturar em busca dos seus segundinhos de fama. E a ideia aqui é discutir como que o livro, de onde vem a origem do termo, de onde vem a expressão Big Brother, na verdade odiaria e detestaria o tal programa, um programa que o próprio livro alerta como um dos processos do autoritarismo, do totalitarismo, enfim, de uma grande preocupação com a extrema vigilância que nós, cidadãos do século XXI, nos habituamos aí fortemente, né? A gente olhava as nossas ficções científicas, aliás, a ficção científica ela sempre fala no seu presente, né? Os estudos comprovam isso, e sempre também acabam antevendo e olhando um pouco para o nosso futuro. Inclusive, se você quiser ampliar as suas discussões, reflexões sobre a ficção científica, inclusive como a ficção científica olha e analisa esses, digamos assim, avanços tecnológicos que ela acaba tratando. Esse livrinho aqui, eu junto com o professor João Luiz Pereira Uric, a gente tem um artigo lá que fala justamente como as ideias totalitárias e autoritárias acabam cooptando qualquer tecnologia para o seu favor. Foi o rádio, e o rádio é bem descrito lá em Fahrenheit 451. Orwell vai entrar com a questão da televisão aqui, a gente já vai entrar então porque esse termo Big Brother, né? Um capítulo do livro que vai discutir justamente como essa reprodutibilidade da, entre aspas, arte, acaba abordando cinema, televisão e rádio, e aí entra um pouco nessa obra aqui do Orwell que nós vamos estar tratando, que dá origem a esse termo do Grande Irmão. Este livrinho aqui, inclusive, o lugar do objeto você encontra bem tranquilo, o PDF na internet, tem um artigo legal que vai ampliar um pouco mais as discussões feitas aqui nesse vídeo. Mas retomando, portanto, a ideia aqui desta discussão, reflexão com vocês, vocês podem colocar nos comentários, vocês podem também trazer aí algumas abordagens, perspectivas, inclusive dizer, sabia dessa relação do termo Big Brother com o programa de televisão, não sabia, já leu o livro, não leu o livro, enfim, vai comentando nos comentários, conforme eles for chegando também a gente vai dando um retorno para vocês aqui no canal.
Mas para os desavisados que chegam agora ou para quem nunca ouviu falar, o que é bem difícil, porque 1984 do George Orwell é uma obra que, espantem-se vocês, ela é muito admirada por leitores à esquerda do espectro e também à direita do espectro. Aliás, ele é muito bem procurado por leitores à direita. Tem um vídeo aqui antigo no canal que fala um pouco sobre isso. Também sobre 1984, que é um dos livros, o canal é pequeno, mas é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, abordando 1984 e algumas interpretações errôneas, mas o fato é que 1984 é uma obra bastante lida, inclusive com a ascensão de ideias mais autoritárias e totalitárias, como a gente viu com o Trump nos Estados Unidos, alavancaram desde o seu primeiro mandato novamente a venda do livro. Lá atrás, quando o Obama, né, presidente americano não tem, é um bingo, né? Todos eles querem intervir em tudo que é lugar que eles imaginam poder mandar. Lá atrás também, quando o Obama e todo aquele escândalo da NSA, do Snowden, que fugiu e tudo mais, também aumentaram as vendas deste livro, porque 1984 do George Orwell é do tempo ainda que a humanidade se preocupava com a extrema vigilância, que a humanidade se preocupava com o que aconteceria se todos os olhos do poder estivessem sobre você. Ele é um livro publicado em 1949, ele começa a ser escrito em 1948, por isso essa troca, inclusive, quando o Orwell vai adiantar-se um pouco no futuro, ele salta de 48, que é quando ele escreve o livro, e vai direto para 1984, né? E ali, é importante você pensar o próprio contexto de produção da obra, tá? O contexto de criação e escrita desse livro. Hoje a gente convive com telas a todo instante, né? As telas são mais onipresentes que os fantasminhas do Sexto Sentido. A gente convive com elas com uma naturalidade até assustadora. Mas pensando no contexto da escrita de 1984 do George Orwell, não era bem assim. A televisão ainda engatinhava, estava longe do processo de popularização dela, inclusive popularização nos Estados Unidos, né? Não eram todos os lares que tinham. Imagina países como o Brasil e tantos outros pelo mundo. Então, era o princípio ali do nascimento e do avanço da televisão, e o Orwell já olhava com suspeição para as possibilidades que essa tecnologia viabilizaria para, assim mesmo, monitoramento de cada cidadão e cada cidadã. Aliás, a gente tem obras maravilhosas que tratam disso. A gente convive com esse mundo de câmeras e telas e canais. Eu mesmo fazendo um canal aqui, a gente anda pelas praças e por tudo mais. Vocês viram um sistema de reconhecimento de câmera e pegou alguém que não deveria, ou deveria, né? Até deveria, mas alguém que não deveria em São Paulo. Mas a ficção científica há muito tempo vem alertando e vem observando esse perigo justamente em obras como 1984. Tem um filme do Stallone com Wesley Snipes que é bem ruinzinho, na verdade. Se eu não me engano, é Demolidor, alguma coisa que ele faz o papel de juiz. Tem uma coisa que se passa no futuro e as câmeras controlam não só o teu, é um filme que bebe muito aqui no Orwell, né? Porque lá vai tratar da questão da linguagem, vai tratar da questão da vigilância suprema. Então, a ficção científica, ela é, dentro da literatura, aquela que há algum tempo vem se preocupando com isso, ou vinha nos alertando, mas pelo sucesso de programas como Big Brother Brasil, você já pode ver que a ficção científica falhou miseravelmente no seu termo enquanto alerta. Porque é bem isso. E aí quando eu falo, e quando eu falei no começo do vídeo, e trazer aqui para vocês que não conhecem a obra do Orwell ainda, o que é cada vez mais difícil, visto que ele tem muitos leitores no Brasil, no mundo inteiro. Mas para quem não conhece a leitura do George Orwell, e especialmente 1984, que é o livro onde está justamente o termo, eu fico pensando o George Orwell lá na sua tumba, lá no seu caixão, revirando seus ossinhos, pensando como o poder e a indústria midiática acabam subvertendo o termo que ele constrói, que é para ser um termo assustador. Aqui a gente está falando de distopia mesmo, tá, galera? A gente não está falando de distopia. O Adam Roberts, que é um pensador das ficções científicas, ele usa o termo brandas distopias para
filmezinhos até legais que a gente se diverte, que nem Jogos Vorazes, que nem Maze Runner e tudo mais, mas que de distopia, na real, não tem nada, porque ali ainda a gente vai encontrar mais a jornada do herói do que qualquer outra coisa. A distopia, pelo contrário, a distopia ela é vendida como o pesadelo contrário da utopia, né? É o olhar totalmente antagônico de uma utopia, e o Orwell traz isso e cunha esse termo que é para ser assustador. Muitos, pobremente, porque não dá para olhar o Big Brother do livro, o grande irmão aqui do livro, apenas como uma versão do Stalin, é uma versão que se amplia para todo tirano autoritário e totalitário, né? Apesar das descrições físicas e da maioria das ilustrações que vocês vão encontrar na internet, mas na verdade o que o Orwell faz aqui é construir um arquétipo, né, do ditador. Talvez seja isso, eu não sei se tem algum termo, deve ter alguém discutindo isso, alguém que já falou isso em algum momento, mas o que a gente vai encontrar aqui no 1984 é o arquétipo do ditador totalitário, que não nasce ao acaso, tá? Isso não nasce ao acaso de jeito nenhum, ele não vem nascendo ao acaso esse arquétipo do ditador, ele nasce a partir da experiência traumática do século XX, das 5 primeiras décadas, digamos assim, do século XX, porque o Orwell, inclusive, lutou contra os ditadores lá, se não me engano, em Portugal e Espanha também. Ele era de frentes comunistas, né? E hoje o pessoal mais à extrema-direita adora o Orwell. O mundo é extremamente curioso e ele capota geralmente. Mas a base desse arquétipo é os ditadores, os tiranos do século XX, Mussolini, Hitler e, obviamente, claro, o Stalin, porque aqui a gente não está para passar pano para ditador nenhum, que é o grande problema que a gente encontra hoje no mundo. A gente não tem encontrado pessoas antitotalitárias, a gente tem encontrado, infelizmente, pessoas que procuram o seu ditador de estimação, o que é bastante complicado para o mundo hoje em dia. Mas, enfim, não é sobre isso que a gente quer falar, a gente quer voltar aqui sobre o livro, sobre 1984, sobre o termo Big Brother, o termo o grande irmão, el grande hermano. Justamente este termo que é a nomenclatura de um personagem que deveria ser os nossos piores pesadelos. Depois de muitos anos, a televisão se apropria deste nome e constrói um evento de sucesso no mundo inteiro, porque Big Brother, como já dissemos, está espalhado por todo o globo. E por que Big Brother, né? Porque a lógica do programa, obviamente você já compreendeu, você já pegou isso, até porque vocês são muito espertos, obviamente. É um programa em que as pessoas são monitoradas todo o tempo, a casa mais vigiada do Brasil. E, aliás, mesmo dentro da casa mais vigiada do Brasil, acontecem uns problemas, né? Que, pelo amor de Deus, as pessoas, elas não se revelam, elas são o que elas são, na verdade, um pouco a gente pensando isso. Mas essa ideia da vigilância, então, isso lá na década de 2000 acaba virando um sucesso mundial que dá dinheiro para patrocinador, para empresa e que serve de ideia de loteria para alçar como ascensão social, inclusive. E é curioso que algumas pessoas entram, eu acho bem curioso, na verdade, as pessoas entrarem no Big Brother achar que vão colocar pauta social ou qualquer outra coisa, estão a serviço do capitalismo, estão a serviço da mídia, do entretenimento, do espetáculo, nada mais, só isso, cada um cuidando ali da sua querela. Mas às vezes a gente tenta encontrar discursos construídos e desconstruídos ali por dentro, que isso é outra coisa também. Mas vocês, né, como eu disse, compreender o processo do reality show nesse caso é acompanhar todos os seus participantes vigiando um por um. Câmeras e mais câmeras e mais câmeras, olhos e mais olhos. E aí, justamente, a partir dessa premissa do programa, é que eles vão lá buscar no George Orwell esta belezura de nomenclatura. Big Brother, o grande irmão. Só que tem uma diferença fenomenal entre um Big Brother, este Big Brother, e o Big Brother que vocês conhecem hoje,
que vocês talvez se inscrevam ainda hoje. Talvez eu sou um dos brasileiros que nunca me inscrevi no Big Brother, nem quando era mais novinho lá, que o pessoal, Big Brother e tudo mais. Mas a galera se inscreve aos milhões, né, para isso. Acho que, bom, enfim. Mas como eu falava, a diferença é significativa entre um e outros, e por isso que é um desrespeito, inclusive, com o livro do George Orwell. Mas afinal, o que se trata esse livro, então, Douglas? O que ele aborda? Se você não leu ainda, você nunca ouviu falar desta obra, o 1984 tem o seu protagonista, o Winston Smith, que é justamente alguém que vive neste mundo de 1984 sobre um regime totalitário em que a televisão, e aí vamos pegar o contexto de época, que é uma tecnologia que está surgindo, uma tecnologia que está vindo ali com bastante força. O Orwell acerta várias coisas aqui, hein? O Orwell, primeiro, ele antevê a popularização massiva da televisão, né? Olha o poder fantástico da ficção científica. Outra coisa que ele antevê é a própria relação dessa televisão, que a gente fala, a televisão que eu assistia nos anos 90 em casa é uma, hoje a televisão é outra, e que a gente inclusive chama de Smart TV, né, por todas as ferramentas tecnológicas que ela tem, inclusive para fiscalização, gravação de áudio e tudo mais, tudo vira dados, tudo vira controle de algoritmos. Olha o filme do Snowden lá, que é bem ruim por sinal, mas já te daria um pé atrás com a tecnologia. Eu sempre sugiro também para meus alunos, e quando possível a gente olha, aquele documentário lá do Privacidade Hackeada, né? Que trata todo aquele escândalo da Cambridge Analytica, que trata dessa chegada, porque tanto a televisão, a gente tem os celulares que fazem também a mesma coisa que os aparelhos de televisores em 1984 fazem, ou seja, acompanham o dia a dia de cada pessoa. A televisão, ela tem cobertura de tudo o que as pessoas fazem. Neste estado totalitário, neste estado tirano, a mensagem é sempre a de que você está sendo filmado. O grande irmão está de olho em você. Big Brother is watching you. Ou eu sou péssimo em inglês, mas é quase isso, tá? A ideia de que este ditador, este tirano que controla toda a Oceânia, que é o país aqui fictício de 1984, né? Ele tem esse controle rígido, tanto sobre o que as pessoas fazem, sobre o próprio pensamento dessas pessoas. E justamente por isso, o Winston Smith, que é o protagonista, ele vai ter esses breves e lapsos momentos de lucidez que o levam, então, a narrar essa experiência dentro desta distopia, dentro dos atos mais subversivos, inclusive, que ele vai fazer, escrever o seu diário, né? E de modo que o Big Brother que surge aqui neste livro, o Big Brother que cria o termo Big Brother, ele cria como pesadelo, como um aviso do terror que pode ser a fiscalização, a intromissão plena no dia a dia dos cidadãos. E aqui, aliás, a ficção científica, desde a ascensão do fascismo, do nazismo, que perdurou muito aí no século XX, a gente tem ótimas outras ficções científicas que entram nisso. Nós, do Zamiatin, também é um exemplo de como se tenta penetrar a individualidade humana, né? Tirando qualquer processo de intimidade. E o 1974 entra nisso, e a televisão e as câmeras e os olhos que vocês veem nessa capa de livro muito bonita, e vocês vão encontrar belíssimas ilustrações sobre o Big Brother, vocês vão ter estas câmeras que nos olham, que nos invadem, que adentram o nosso dia a dia e o cotidiano. E isso era visto, e com toda a sabedoria, como uma maneira não só invasiva, perigosa
e assim que destruía a individualidade e o conhecimento humano. Então, o terror perpetrado pelo Big Brother neste romance, ele é intenso, desde a fiscalização, por meio dos aparelhos de televisores, pelas câmeras e pelos olhos do grande irmão, ou seja, é aquele processo de que você andava pela rua e sempre tinha uma lembrança, um cartaz, mostrando para você de que você estava sendo filmado. Aliás, o mais curioso de tudo isso é que a gente deu bulhufas para esse tipo de aviso e hoje você entra no mercadinho e está lá, sorria, você está sendo filmado. Quando a gente faz análise semiótica, eu gosto às vezes de fazer com alunos análise semiótica e também a partir da análise do discurso, né? Caramba, aquela plaquinha do sorria, você está sendo filmado, ela está dizendo várias coisas e nenhuma delas é bom. Para começar, você não é mais do que mero suspeito, né? No momento que a gente tem isso. Então, assim, seria um outro vídeo falando só sobre a plaquinha ali do sorrir, você está sendo filmado, que a gente se habituou, e hoje tudo é filmado, hoje tudo é invadido. E o pior, e aí o mais assustador, é que as pessoas aderem isso por vontade. As pessoas entram no programa por vontade, as pessoas... E aí não vou falar só do programa, as pessoas aderem a questões autoritárias pela sua própria vontade, né? Aliás, Aldous Huxley, lá no Admirável Mundo Novo, ele vai já trazer alguns elementos sobre a sua visão dos totalitarismos que viriam, né? Que, diferentemente aqui do Winston Smith, que ainda, apesar de toda a tirania que ele sofre, apesar de todo o pesadelo que ele vive, ele tenta resistir com o seu diário, o Huxley vai apontar lá em 1932, ou quando ele falava dos totalitarismos também, ele dizia que o século XXI traria os totalitarismos em que o oprimido adoraria ser o oprimido, ele teria paixão por aquilo. E é um pouco isso. Outros elementos curiosos que eu acho bem interessante da gente fazer essa relação aqui do 1984 com o programa Big Brother Brasil, também é justamente algumas coisas que estão no livro e que hoje acontecem no programa. Vamos pensar elementos, tem aquele quadro lá, o chamado Sincerão, que na verdade é uma transposição dos 2 minutos do ódio, que era um evento, né, rotineiro que o regime organizava aqui dentro do romance, para que as pessoas destilassem todos os seus ódios. Observem nesse programa, inclusive quando tem esses sincerões aí, de como as pessoas... E isso se reproduz, inclusive, as redes sociais também nos pioraram bastante quanto a isso. As pessoas não têm mais paciência, as pessoas não têm mais calma, as pessoas não têm algo que, quando eu era pequeno, eu era cobrado para ter educação. Tudo virou autenticidade, tudo virou postura, né, de firmeza. Ser mal educado, ser ignorante passou a ter quase uma avaliação positiva. E aí, quando eu penso nesses sincerões, e às vezes a gente dá umas piadas assim, né? Porque o Winston Smith vai colocar, inclusive, isso, né? O horror disso tudo é que a gente não consegue se manter muitas vezes 100% alheio. E se você pegar essas atividades que nem o Sincerão, elas vão reproduzir muito bem aquela ideia dos 2 minutos de ódio lá que temos aqui no 1974, que é as pessoas se atacando, as pessoas destilando a sua raiva e o seu ódio. E isso fica bem perceptível nisso. E tudo isso, como eu disse, visto de uma maneira de alerta, uma maneira com seu viés totalmente negativo, porque isso é negativo, né? Pelo menos eu ainda continuo achando isso tudo muito negativo. E a mídia, o capital, o recurso financeiro, o próprio público acaba subvertendo esse termo que nasce como um pesadelo, que nasce com uma coisa para a gente ter medo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha medo da Maria. A Maria, na verdade, não tinha nada a ver com a Maria, porque era uma máscara lá do Darth Vader, né? Eu mal tinha televisão, assim, na infância, estou falando anos 80, 90, quando via algum filme e tudo mais, mas eu me lembro que eu tinha medo disso tudo, né? E era ver uma máscara daquelas do Darth Vader que eu saía correndo. O Big Brother, ele é construído para ser isso, ele é construído para te colocar medo, ele é construído para te alertar, caramba,
Tem alguém te olhando, caramba, o Big Brother não é legal, o Big Brother é um tirano, é um ditador que está vendo tudo que você está fazendo. E aí nós chegamos no século XXI, cada vez mais empobrecendo o nosso pensamento crítico, que é o que tem ocorrido, infelizmente, no mundo, e este termo, que era extremamente negativo, que era um alerta, que era para ser o nosso pesadelo, que era para colocar a criancinha correr, era para ser o velho do saco da sociedade, de ter medo, de não ficar na rua, de olhar para toda a câmera que fica te vigiando com alguma suspeição, nós normalizamos tudo isso. Desde a plaquinha do Sorria, você está sendo filmado, até a construção de programas que dão dinheiro e que se constituem no sonho de muitos brasileiros e brasileiras, e não só brasileiros e brasileiras, mas aqui o pessoal tem uma, vou dizer a palavra, talvez um tesão diferente, especial pelo programa que em outras partes do mundo, né? Aqui quase vira pauta nacional, e geralmente quando você começa janeiro e fevereiro, as redes sociais, por mais que todo mundo fale mal, só falem de Big Brother. Isso para eles também é muito importante. E olha eu aqui caindo nessa armadilha falando, né? Mas aqui está num bom sentido e aqui está numa boa perspectiva, tá, gente? Para tentar lembrar o que muitos se esquecem. A origem do termo Big Brother. A origem que está aqui neste romance assustador, tenebroso, horrível de George Orwell. E justamente por ser tenebroso, escabroso e horrível, por ser uma perspectiva de pesadelo das coisas que podem acontecer, é que todos nós deveríamos ler este tipo de literatura e não achar, né, que hoje Big Brother é um termo que se refere só àquele programa que deixa pessoas famosas. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e espero que vocês tenham gostado do tipo de vídeo de hoje, né? Um pouco diferente do restante que eu vinha fazendo, mas eu até curti de fazer o vídeo hoje aqui com vocês também. Deixem nos comentários, coloquem a sua concordância, a sua discordância. Espero que vocês tenham gostado disso, espero que isso traga alguma reflexão também para o seu dia a dia. Até a próxima, um grande abraço.